Bom dia aí, gente. Como vai? Todo mundo 100%. Continuando aqui, né? Na aula anterior, nós vimos o capítulo 4, que fala sobre as transformações lineares. E agora nós vamos ver o capítulo 5, que fala dos operadores lineares. Não vai ter uma grande alteração. Nós vimos lá também na definição o que é um operador linear. Na verdade, um operador linear é uma transformação linear, só porque de V em V, tá certo? Então vamos dando a definição formal aí, ó, de operador linear. Operadores lineares são as transformações lineares de T de um espaço vetorial V em si mesmo, ou seja, T de V em V. Nesse caso, nosso W é igual a V, tá certo? As propriedades gerais das transformações lineares de V em W e das matrizes retangulares são válidas para os operadores lineares. O que quer dizer isso, gente? Que tudo aquilo que nós estudamos para transformação linear, todas aquelas propriedades também são válidas para operador. Na verdade, esse capítulo ele é um capítulo novo, mas na verdade ele vai dar sequência à transformação linear. É um caso particular da transformação linear, tá certo? A grande aplicação desses operadores lineares em geometria analítica, basicamente nesse capítulo nós vamos trabalhar apenas com R2 e com R3, tá certo? Mas poderia trabalhar com qualquer outro R, sendo operador, é uma transformação de V em V. Como nós vamos trabalhar agora com operadores lineares, e a matriz da transformação, no caso, a matriz do operador vai ser uma matriz quadrada, e matriz quadrada elas são matrizes inversível e investível. Então, quando nós trabalhamos com operador linear, nós vamos acrescentar esse conceito de operadores inversíveis, que não tem para transformação lineares inversível, porque a transformação ela pode ter uma matriz retangular que ela não tenha inversa, tá certo? Então, um operador linear inversa, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um operador T, ele pega um vetor V e associa a T de V, um vetor V de V em V. O operador inverso ele vai fazer justamente a associação inversa. Ele vai associar um T de V ao nosso V, tá certo? Então ele vai transformar T de V em V e é representado por T a menos 1. Quando o T admite inversa, T a menos 1, disse que T é inversível, investível, regular ou não singular. Então todas essas quatro palavras representam que o operador ele tem inversa. Quando ele for regular, não singular. Esse termo não singular vem lá da classificação de matriz que vocês estudaram e apresentaram na aula, tá certo? As propriedades que nós temos sobre operadores inversíveis são quatro, tá certo? Nós vamos considerar um operador T de V em V, um operador linear qualquer, e nós vamos ter as quatro propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: se T é inversível e T a menos 1 é sua inversa, então a composta de T a T a menos 1 é igual a T menos 1, que é igual a matriz identidade. Isso é uma definição que vale até para funções inversas também, que nós já estudamos. Quando você compõe uma função com sua inversa, ela vai ser uma matriz, vai ser um operador identidade, tá certo? T é inversível se e somente se o núcleo de T for formado apenas pelo vetor nulo. Quer dizer o quê? Que nesse caso, a zero, como a dimensão do núcleo vai ser zero, a dimensão da imagem, pelo aquele teorema que nós demos, vai ser igual à dimensão de V. Porque para um operador ser inversível, ele tem que ser bijetivo, né? Tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora a operação. No caso aqui, que nós estamos estudando, tem que ser bijetiva a o operador linear. E a questão do núcleo ser zero. Se T é inversível, T transforma base em base. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você pegar a imagem das bases V, ela também vai ser base de V, tá certo? Então quer dizer que se B é base de V, T de B também é base de V. Então quer dizer que eu vou associar base em base. Quer dizer que as imagens da base vão formar uma nova
base. Se T é inversível, base de V, então T é menos 1, T é de V em V, é linear e nós vamos ter o que nesse caso aí, gente? Nós vamos ter que a matriz da transformação do operador inverso em relação à base B é igual ao inverso da matriz de T. Quer dizer o quê? Se você quer encontrar, por exemplo, a matriz da transformação da inversa, é só você fazer o quê? Inverter a matriz transformação de T, tá certo? É isso que dá, para aí volta aquele conceito lá de matriz inversa, lá no conceito de matriz, então se aplica aqui também, ó. Se eu tenho uma matriz da transformação T, e eu quero encontrar a matriz da T em relação a B, e eu quero encontrar a matriz da transformação da inversa, basta inverter a matriz, basta encontrar a inversa da matriz. Mudança de base. Muitas vezes nós sabemos que é dada em relação a uma base A. E, no entanto, em determinado momento eu esteja trabalhando com a base B. Então é interessante a gente fazer essa mudança de base. E essa mudança de base ela pode ser representada através de um produto matricial, chamado matriz mudança de base. Se eu tenho um vetor cujo A, quer dizer o que? Em relação a vai ser o que? X1, V1, mais X2, V2, mais X3, V3. Então, as coordenadas dele vai ser X1, X2, X3. Mas V também pode ser escrito em relação à base B. Nesse caso, nós vamos ter YW1 mais Y2W2 mais Y3. Então, a coordenada desse vetor V em relação à base B vai ser Y1, Y2, Y3. Mais ou menos o modelo, eu fiz, compactei algumas passagens lá, depois vocês podem estar olhando, escrevi a parte mais importante. Então, nós vamos ter o quê? Que a matriz das coordenadas de V em relação à base B é igual a essa matriz, chamada matriz mudança de base, que é a matriz 3x3, A1, A12, A13. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com o operador de dimensão 3. Se fosse uma dimensão 2, seria uma matriz 2x2, tá certo? Então, quer dizer que isso aqui vai ser igual, escrevendo igual ao produto de x1, x2, x3. Como eu cheguei nessa matriz? Como eu sei que escrevendo V1, V2 e V3 em relação às coordenadas da... Nós vamos encontrar esse A1, A12, A13, aí nós vamos formar essa matriz. Quer ver o que? Se V, eu posso encontrar as coordenadas dele em relação à base A, e depois encontrar as coordenadas dele em relação à base B, eu posso encontrar os vetores da base A e escrever também em função do 1, V2 e V3 em relação à base B, que vai ser justamente isso aí. Nós vamos ver lá na frente o que vai ser. Então, quer dizer que a primeira coluna vai ser as coordenadas de V1 em relação à base B, a segunda de V2 em relação à base B e a terceira de V3 em relação à base B. E essa matriz é a chamada matriz mudança de base, de A, da base A para a base B. Então, nós vamos ter o quê? A matriz igual a matriz mudança de base vezes as matriz coordenada de V em relação a A. Então, para nós, o importante é essa matriz aí, A1, essa matriz 3x3, chamada matriz mudança de base. Tá certo? Nós temos algumas observações aí, ó, aquilo que eu já falei para vocês, ó. Observamos que a primeira coluna é as coordenadas de V1 em relação a B, de V2 em relação a B. E a terceira coluna, as coordenadas de V3 em relação a B. Bem semelhante àquilo que nós fizemos para encontrar a matriz da transformação, tá certo? Transformação de um no outro, que é a base do primeiro, a base do segundo, e nós vamos encontrando como nós estudamos no capítulo anterior. Então, é bem a outra, né? A matriz I de A a B é também conhecido como matriz transição de A e B, que é a matriz de identidade de A e B.
é, na verdade, a matriz operador linear, quer dizer que ele vai pegar e levar um vetor V a um vetor V. Então, esse é um operador linear. A matriz, a matriz operador linear, por transformar os vetores linearmente dependente da base B, ela é inversível. A inversa dela, a inversa da matriz I de A em B, é igual a matriz de B em A. Quer dizer que eu inverter ela, eu vou mudar a transformações das bases, tá certo? A matriz mudança pode ser determinada de uma forma mais simples. Aí, nessa transformação de uma forma mais simples, ela, ela vai ter alguma particularidade. Pode ser determinada uma base C. Nesse caso aqui, nós vamos escolher uma base C qualquer. Você vai ter a base A e a base B, e nós vamos encontrar uma base C qualquer. Nós vamos chamar o I de A em C com A, essa de B vezes A, tá certo, gente? Então não tem muito problema com relação a esta parte. Eu vou fazer os vídeos menores um pouco, né? Vou parar por aqui e depois eu vou continuar com outro conteúdo no mesmo assunto, tá certo?